Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Walter, eu sou professor na turma de vocês. Eu sou professor de tecnologia e sou professor de eletivas. Então as nossas aulas de eletivas, elas vão acontecer sempre na segunda-feira, nas duas últimas aulas, tá bom? Já teve uma turma que já participou da aula presencial. E aí, para vocês que estão em casa, eu vou explicar sobre um tema aqui, muito simples, tá? Só uma introdução, para vocês entenderem o que a gente vai trabalhar nessa aula de eletiva. E vou dar uma explicação bem rápida, tá bom? E vou passar uma atividade. Essa atividade é muito importante que vocês façam ela, para quando vocês vierem na aula presencial, vocês já me tragam essa atividade feita. Tá bom? Para todo mundo estar acompanhando o mesmo conteúdo de forma igual. Então a turma que já teve presencial já teve essa aula, e aí vocês que estão em casa também vão ter essa aula, tudo bem? Como eu disse, eu sou o professor Walter, e essa nossa aula não é de tecnologia, ela é de eletivas, tá? Para a turma do segundo ano C. E hoje a gente vai falar sobre dois assuntos muito importantes, que é sobre ética e falar sobre moral, tá? Hoje a gente vai aprofundar um pouco mais na questão da ética. Eu vou falar de moral, mas a atividade ela vai ser baseada no conceito de ética, tá? É muito interessante, eu vou pedir para vocês que vocês copiem isso no caderno. Se ficar ruim para dar uma olhada aí, vocês printam a tela, tá? Então aqui está o professor Walter, se tiver ruim a imagem. Eletivas, segundo ano C. Ética, aí tem uma flechinha, eu e o outro. Moral, relacionado a uma lei. E está aqui embaixo a atividade, e a atividade que eu estou pedindo é: dê o exemplo de falta de ética ou antiética. Tudo bem? Pessoal, de uma forma bem simplificada e bem reduzida, ética é tudo aquilo que está relacionado a mim, eu e o outro, ou o outro e a mim, ou o outro e ele. Por exemplo, sempre que você age de forma correta, de forma respeitosa, de forma coerente, se colocando sempre no lugar do outro, respeitando, você está agindo de forma ética. Então, a ética é um estado, uma atitude que ela está em qualquer lugar do mundo. O sujeito ético, ele é ético na casa dele, ele é ético na escola, ele é ético na cidade, no bairro, ele é ético em qualquer lugar do mundo. Então, a ética, ela não muda. Enquanto a moral já é um pouco diferente. A moral, ela tá muito semelhante à ética, porém, o conceito dela é diferente, tá bom? Então, quando você age de forma respeitosa, se colocando no lugar do outro, você está agindo de forma ética. Agora, se você fizer o contrário, você está faltando com a ética, e isso não é legal, né? O que a gente espera do ser humano é que ele age sempre com ética. Eu vou pensar aqui rapidamente um exemplo e vou passar para vocês. Um exemplo. Eu entrei na sala de aula e um aluno veio se queixar de mim sobre a forma que um outro professor dá aula. Aí ele falou para mim: professor, poxa, aquele professor, ele fala assim, assim, assado, não explica direito, e começa a falar mal do professor para mim. Eu, como professor e amigo de profissão deste outro, se eu ajudar o aluno a meter o pau no outro professor, eu estou agindo fora da ética, eu estou sendo antiético. O mais correto nesse caso para mim agir com ética seria eu falar para o aluno que ele deveria conversar com o professor e tentar resolver o problema da melhor forma possível. Porque
A gente que trabalha na educação, cada um age conforme acha melhor para o aluno. Então eu não posso questionar a atitude do meu colega de trabalho. Caso eu tivesse que questionar, eu teria que sentar junto com ele e, através de um diálogo, propor alguma alternativa, né, para a explicação dele ser melhor. Mas eu também não posso chegar no professor e falar isso porque ele não me pediu a opinião. Então, se eu chegar nele e dar a minha opinião sem ele pedir, eu estou sendo antiético também. Estou sendo sincero, né? Mas, porém, talvez eu esteja agindo com indelicadeza. Isso não é legal. Então, isso é um exemplo de falta de ética, tá? Falta de ética se eu sentasse junto com o aluno e descesse a lenha no professor. Aí eu estaria agindo de forma antiética. E a ética, a falta de ética, ela sempre causa um prejuízo para outra pessoa. E é isso que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. De repente você fala alguma coisa que não chega a prejudicar a outra pessoa. Não que isso seja legal, mas a gente não considera, pela filosofia, entendeu? Que isso seja, que ela tenha agido com falta de ética. A falta de ética acontece quando alguém é prejudicado. Tudo bem? Deu para entender essa questão? É lógico, gente, que ética é muito mais do que isso. Essa é a primeira aula de introdução e eu não quero fazer um vídeo muito longo, até mesmo para não ficar uma coisa chata, né? E aí esse tema a gente vai debater muito mesmo em sala de aula, tá bom? E a questão da moral, a moral está sempre ligada a uma lei. Então, quando uma pessoa ela anda e vive a vida dela de acordo com a lei, ela age dentro da moral. A moral, ela, como eu disse, ela está ligada a uma lei. Só que essa lei, ela pode ser a lei dos homens, como pode ser uma lei de uma determinada religião. Se a pessoa ela é membro de uma determinada religião e essa religião tem as suas leis, e a pessoa age fora do padrão do que é a lei dessa religião, a pessoa está sendo imoral. Se a pessoa ela age fora da lei, pela lei dos homens, ela também está sendo imoral, tá? A única diferença, vocês lembram que lá no comecinho eu falei o seguinte, que a ética é ética em qualquer lugar do mundo. Agora, a moral, ela é variável. O que é moral no Brasil pode ser imoral em outro lugar. Por exemplo, se a gente for para a praia, nós que somos brasileiros e a gente vive num país tropical, é muito natural quando a gente vai para a praia, a gente vê mulheres de maiô, de biquíni, né? Homens de sunga, porque isso já é cultural aqui no Brasil, então ninguém estranha isso. Mas se vier, por exemplo, um turista que nunca veio para o Brasil, lá da região da Arábia Saudita, do Emirado Árabes, desses países que são mais tradicional, quando eles chegarem aqui, eles vão achar que isso é uma imoralidade, porque esse pessoal que mora nessas regiões, eles são de outra religião que não é a nossa, eles são islâmicos. Então mostrar o corpo é uma coisa muito ofensiva para a religião deles, enquanto para nós é natural. Então, para nós, você andar de biquíni, de maiô, de sunga numa praia, é a coisa mais natural e você não está ferindo uma lei. Então, para nós, a gente está agindo dentro da moral. Porém, para esse estrangeiro, a gente está sendo imoral. É a mesma coisa de eu falar assim, aqui no Brasil, uma pessoa que se casa mais do que uma vez, ela está sendo, a gente chama isso de bigamia, se casou mais que uma vez. Então, pelas leis brasileiras, a bigamia é crime. Então, um homem ou uma mulher que contrai matrimônio com mais de uma pessoa,
ela está cometendo um crime e ela está sendo imoral. Agora, se uma pessoa lá do país árabe se casa mais de uma vez, 3, 4, 5 vezes, lá a lei permite, tanto a lei dos homens permite isso lá, como também a própria religião deles permite que um homem se case mais que uma vez e tenha muitas mulheres. Então, para nós brasileiros, pela lei nossa, pela tradição, eles estão sendo imoral. E para eles estão dentro da moral. Então vocês conseguem perceber que a moralidade ela varia. E às vezes ela varia até dentro do próprio país. Um exemplo, se uma pessoa sai na rua e vê uma outra andando nua no meio de uma rua, a pessoa vai falar assim, isso é uma imoralidade. A pessoa está andando nua no meio da rua. Por quê? Porque a nossa tradição, as leis, diz que é um atentado ao pudor. Então a pessoa está cometendo uma infração, um crime, e ela está sendo imoral. Porém, se um de nós for uma tribo indígena na região do Xingu, na Amazônia, vai ser muito natural que quando você chega lá, você possa encontrar famílias, uma grande sociedade totalmente nua, dentro do próprio Brasil. Então, você não vai perceber aquilo como uma imoralidade. Por quê? Faz parte da cultura indígena, de algumas tribos, andar totalmente nu. Homens, mulheres, crianças. Então, na tradição indígena, estar nu não é um crime, mesmo ele estando dentro do Brasil. Deu para perceber isso, gente? Então, a ética, ela é ética em qualquer lugar. Agora, a moralidade, ela varia de lugar para lugar. Tudo bem? Deu para entender? Espero que sim. Atividade que eu vou pedir para vocês registrarem tudo que eu escrevi aqui no caderno. Depois eu vou me aproximar um pouco da câmera para ficar mais fácil para vocês verem. A atividade é a seguinte: dê um exemplo de falta de ética, tá? Vocês vão pensar e vai falar assim, determinada coisa, não vai confundir com moral, tá, gente? Moral, ela é muito parecida com ética, só que a atividade que eu estou pedindo é sobre ética. Dê um exemplo de falta de ética. Copie direitinho, responda, registre no caderno, e na próxima aula que eu tiver com vocês, eu vou listar e carimbar essa atividade. Tudo bem? Grande abraço para vocês. Se cuidem, usem máscara, lavem as mãos, evitem tumulto, gente. Tá bom? Para a gente ter um ano de diminuição dessa doença terrível que está afastando todos nós. Só depende da gente também fazer a nossa parte. Eu estou fazendo a minha, espero que vocês façam a de vocês. Tá ok? Agora eu vou aproximar a câmera para que vocês possam ver melhor o que vocês vão copiar. É isso aí, galera. Tchau!